Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos meditar sobre o tema Oro porque creio. Em Esdras, capítulo 8, versos 21 e 22, tem dois livros bíblicos que tratam basicamente do mesmo assunto, Esdras e Neemias. Esdras era um sacerdote, ele era alguém que oficiava diante de Deus e morava lá na Babilônia. Quando o povo começa a voltar, ele volta na primeira leva e ele volta com a responsabilidade de reconstruir o templo e reconstituir o sacerdócio que estava perdido lá em Jerusalém, em Israel. E aí, quando ele volta, ele pede autorização do rei. Em Esdras 8, 21 e 22, o texto diz assim: perto do canal de Ahava, proclamei um jejum, pois era a hora de demonstrar humildade diante do nosso Deus e de orar por sua orientação e proteção na viagem, pelas pessoas e pelos bens que estávamos transportando. É que eu tinha ficado sem jeito de pedir uma escolta ao rei contra os assaltos na estrada. Em vez disso, dissemos a ele: o nosso Deus protege todos os que o buscam, mas se desvia daqueles que o abandonam. Assim, jejuamos e oramos por nossa viagem e Deus nos ouviu. Eu gosto de ver a atitude de Esdras, porque primeiro é uma atitude de fé. Ele está voltando para Jerusalém, ele está voltando com uma comitiva formada por várias pessoas e ele está levando utensílios do templo, ele está levando coisas valiosas. E mais, as estradas não eram bem protegidas, não havia grande proteção. E aí ele, diante dessa coisa, ele proclama um jejum, pois ele queria demonstrar humildade diante de Deus. Ele ora por orientação e proteção pela viagem. Esdras era um servo de Deus. E esse servo de Deus, ele está diante de um dilema da vida. Nós vamos viajar? E mais, o rei a quem nós servimos é um rei que não conhece o nosso Deus. Nós vivemos falando para ele que o nosso Deus é um Deus que ouve a oração, protege todos os que os buscam, mas se desviam daqueles que o abandonam. Agora, na hora de viajar, nós vamos pedir uma escolta para o rei? Nós vamos para a majestade? O seguinte, nós oramos, mas o caminho é perigoso. E o Senhor poderia nos dar alguns soldados para nos proteger. Mas é interessante, amados, que Esdras não faz isso. Esdras tem fé. E a fé dele é uma fé que age. Não só tem fé, ele depende de Deus. E o jejum não é para nos fortalecer. O jejum não é algo que dá força a quem faz. O jejum é uma demonstração de humildade. É o reconhecimento de que dependemos de Deus, que tudo está nas mãos de Deus. Esdras, além de fé, além de dependência, ele tinha coerência. O livro de Tiago, no capítulo 2, ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Olha, isso é coerência. E esse Esdras é um homem extremamente coerente. Ele falou a vida inteira para o rei, para o povo da Babilônia, que o Deus a que ele servia protegia, guardava, livrava. E agora, quando ele vai voltar para casa, ele está com medo. Ele sabe dos perigos, mas ao invés de recorrer ao rei, ele ora. E esse ato de Esdras de orar, além de fé, dependência, coerência, mostra que ele tem ousadia, ele tem coragem, ele sabe o Deus a quem ele serve. Muitas vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra. E é isso que muitas vezes faz com que as pessoas tenham dúvida do evangelho que pregamos. Esdras não. Ele falou que Deus protegia e ele vai depender da proteção de Deus. Isso é ousadia, isso é coerência. Há uns anos atrás, já foi no milênio passado, um desses televangelistas americanos veio fazer uma cruzada em São Paulo. E uma amiga minha trabalhou nessa cruzada. Primeiro, ele exigiu muitas coisas como itens de segurança. Primeiro, ele exigiu um andar do hotel só para ele, a comitiva dele, com elevador exclusivo. Segundo, ele exigiu um carro blindado. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei para ela: minha irmã, se eu tivesse lá, eu não vi esse cara. Essa pessoa não tem o que nos dizer.
Ah, mas por que não tem? Ele vem pregar o evangelho, ele vem falar de Jesus e ele vem acercado de todo esse arsenal, ele vem com segurança, ele vem com carro blindado. Espera aí, Jesus não andou com carro blindado, nem tinha segurança. O apóstolo Paulo, quando as filhas lá de Ágabo têm aquela profecia e diz que o dono daquele cinto iria ser preso em Jerusalém, os irmãos falam: Paulo, não vá, por favor, não vá. E Paulo diz: eu vou, porque eu estou disposto não só a viver, mas também a morrer pelo evangelho. E isso, meus amados, é coerência. E foi exatamente isso que Esdras fez. Ele orou, ele jejuou e ele viajou. E Deus deu o livramento. Por isso, tenha uma fé verdadeira. A sua fé, na sua fé, tenha dependência de Deus. Seja coerente. Se você diz que Deus livra, acredite nisso. Não é ser ousadia diferente de burrice. Muitas vezes as pessoas fazem bravata, mas é confiar em Deus, sabendo que quem cuida de nós é Ele. E tenha coragem para depender de Deus. Fique em paz. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira. Até lá.